De volta com o Gazeta Entrevista Especial de cobertura das eleições, recebendo hoje o candidato a senador Fortunato Martins, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o candidato que encerra essa rodada de entrevistas com os candidatos a senador aqui no Gazeta Entrevista. No bloco anterior, o candidato respondia sobre questões econômicas aqui no estado do Acre, o modelo de desenvolvimento ideal, o fomento à economia de modo que seja alavancada a produção, gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida das pessoas. Candidato, continue com sua resposta. Então, Rogério, obrigado. Olha, nós, como eu estava falando antes, nós precisamos nos identificar com uma atividade que possa nos impulsionar para a melhoria da qualidade de vida da população. E nós, evidentemente, temos que incentivar as práticas e as potencialidades que existem aqui no estado do Acre, né? Existe um campo agropecuário importante, né, que nós precisamos investir em tecnologia relacionadas a isso, aproveitando inclusive o couro que deveria gerar emprego aqui no estabelecimento de indústrias, de bolsas, de sapato e outros artigos, oriundo disso, agregando valor a esse material. Um outro que eu estava falando é com relação ao campo. Nós precisamos fortalecer muito o campo, né? Subsidiar, se for necessário, a agricultura em pequena escala, a agricultura familiar. Não podemos abrir mão das tradições, digamos, podemos dizer, com relação às atividades que já existem da agricultura familiar e também alguns extrativos. Agora, evidentemente que na política que nós estamos, onde se você proíbe a queimada, é necessário nós investirmos em tecnologia. E essa tecnologia para o pequeno agricultor, ela tem que ser de fato implementada, porque hoje o agricultor se sente excluído do processo. Ele não pode praticar a sua atividade porque muitas vezes ele é proibido de queimar, mas o Estado não lhe dá o retorno necessário para que ele possa desenvolver essas atividades. Então nós precisamos incentivar, né? Não é simplesmente nós criarmos uma linha de crédito para que ele possa comprar alguns artigos, mas é de fato nós termos uma assistência técnica no campo, nós implementarmos curso de formação, fazer com que o sítio se torne um pequeno negócio para aqueles que querem um pequeno negócio, mas para aqueles que querem apenas uma agricultura de subsistência, que nós podemos também ampará-lo. Agora, nós precisamos distribuir terras também no Acre e também precisamos distribuir terra no Brasil, né? Porque nós sabemos que ainda é uma luta histórica do povo brasileiro com relação à reforma agrária. E a reforma agrária, distribuição de terra, garante emprego, garante renda, abre novas possibilidades de mercado e dinamiza a economia. Aqui no Acre também nós temos a luta pela terra, nós precisamos fazer essa distribuição, mas nós precisamos fazer uma distribuição com responsabilidade, assentando as pessoas e garantindo aspectos de saúde, garantindo assistência técnica para que elas possam se articular então em torno da sua sobrevivência. O senhor propõe tudo isso para a zona rural, mas a gente sabe que o grosso da população vive nas cidades, né? Tanto que a capital por si já representa metade da população do estado. E para a zona urbana? Olha, para a zona urbana nós temos que incentivar, evidentemente, os empresários que existem no Acre, né, que não são poucos e têm muita potencialidade para a geração de emprego e renda também. Nós não precisamos trazer empresários de fora e fazer os incentivos fiscais que inclusive estão sendo propostos aí. Essa é uma coisa conservadora. Eu acredito que o incentivo maior é do financiamento para se adquirir equipamentos, para se construir prédios na formação e na instalação do próprio negócio, né? Nós temos que apostar em potencialidades, por exemplo, com a transformação da madeira, com a transformação da macaxeira, do milho, entre outras coisas oriundo da zona urbana para a zona rural, para que nós possamos agregar valor nisso. Então o senhor é a favor da industrialização? A industrialização é um processo iminente, né? Não temos como fugir disso aí. Agora, respeitando os limites da natureza, respeitando as particularidades das populações que aí existem, os ribeirinhos, os indígenas, nós não podemos abrir mão do respeito a essas pessoas. A industrialização, agora, temos que investir em tecnologia, temos que nos aproximar das universidades, temos que fazer com que os projetos de extensão das universidades cheguem nos bairros, cheguem na zona rural. Nós temos que investir em ciência, nós temos que investir em conhecimento. Quero levar, inclusive, para o Congresso Nacional a luta pelos 2% do PIB destinado à ciência e tecnologia, que hoje é apenas 1,2%. Essa é uma luta do movimento dos pesquisadores.
O Ministério da Ciência e Tecnologia tem que ter uma aproximação maior com as universidades, uma aproximação maior com as indústrias, com o comércio. Para quê? Para que nós possamos incentivar o poder criativo, né, e inventivo das pessoas que trabalham nos setores de comércio, nos setores da indústria, nos setores de mobilidades que possam existir. Falando em projetos para a população que vive nas cidades, hoje se cobra muito questões como segurança pública, mobilidade urbana, o próprio atendimento de saúde, aí tem o tema da habitação que está relacionado. Essa vida moderna nas cidades, o que o senhor, como um senador, pode fazer para quem vive tanto na capital como também nos municípios do interior, que muitas vezes não são enxergados por quem está lá em Brasília? Olha, tem vários aspectos do que nós podemos fazer pelas pessoas, tanto que vivem na zona rural, como vivem na zona urbana. Só fazendo um adendo à pergunta, candidato, porque a gente sabe que o Senado, ele representa um local onde todos os estados são representados de forma equilibrada. Cada estado tem 3 senadores. E, no entanto, é uma casa legislativa, onde se debatem os grandes temas nacionais e onde isso vira lei. Mas muitas vezes essa lei não chega a ser cumprida para quem está lá na ponta, que é o eleitor, o cidadão que vive num município isolado da Amazônia. Olha, uma das formas que eu falei para você é nós fazermos uma legislatura democrática, né? Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa muito ligada, eu vivo com as pessoas mais pobres. Eu posso falar para você que eu, nas minhas atividades diárias, com a população, eu nunca vi um deputado federal e eu nunca vi um senador transitando pelas comunidades fora do período eleitoral, né? E isso é muito ruim, né? É ruim por quê? Porque não há o exercício efetivo democrático. O que a população está querendo hoje é justamente essa mudança de comportamento. É isso que o povo foi à rua pedir. Nós queremos mais direitos, direitos de participação, direito de dizer para o senador que lá na rua dele não está chegando o asfalto que foi contratado, que lá no posto de saúde não tem um remédio, né, que está sendo gasto lá, que consta todo mês. E aí também o colégio não está com a água gelada que as crianças poderiam estar bebendo. Então, esse trabalho é um trabalho também de um senador, também é um trabalho de um deputado estadual, também é um trabalho de um deputado federal. Então, é a mudança de comportamento de um senador, de um deputado federal, que tem que efetivamente acontecer para poder nós sabermos o que está acontecendo com a população efetivamente no seu cotidiano. Eu acredito que essa é a maior contribuição do ponto de vista da participação. Evidentemente que as matérias que serão encaminhadas para o Senado Federal, nós temos que dialogar com os movimentos sociais. Os movimentos sociais é que nos vão amparar da nossa atuação no Congresso Nacional, no Senado Federal. Não sou eu, digamos, o salvador da pátria, o mágico que vai lá com todas as ideias. Eu preciso estabelecer esse diálogo. É o movimento Mais Saúde, Mais Saúde, que pede 10% do PIB para a saúde. É o movimento pela educação que precisa acontecer, é o movimento pela melhoria no atendimento da saúde, é o movimento dos estudantes que querem 10% e querem universidade pública e gratuita para todos. São os movimentos sociais, é esse movimento social que tem que dar o tom da nossa atuação no Congresso Nacional. Candidato. Agora, nós não vamos excluir, evidentemente, outras pessoas. Pegando um tema bastante atual aqui na nossa capital, segurança pública, né? Aí tem o Senado, como Casa Legislativa, onde se discute, por exemplo, a redução da maioridade penal, a liberação do consumo de drogas. Aí, falando em drogas, nós temos o Acre fazendo fronteira com 2 países produtores de drogas. Como é que o senhor vê esse problema e o que um senador poderia fazer para trabalhar e reverter essa realidade? Olha, a melhor segurança para a nossa fronteira é nós escancararmos a fronteira, do ponto de vista do intercâmbio comercial, do intercâmbio cultural, do intercâmbio das experiências que nós temos para serem trocadas com nossos irmãos colombianos, bolivianos, peruanos, entre outros. Esse intercâmbio é que tem que ser favorecido para que nós possamos superar as pobrezas existentes na América Latina, para que nós possamos superar as violências existentes na América Latina e o processo de exclusão e submissão econômica a que nós estamos submetidos. Esse é um primeiro passo para nós fazermos. Com relação às drogas, hoje esse é um debate
podemos dizer assim, muito sensível. Nós temos que tratar isso com muita responsabilidade no Congresso Nacional. Por exemplo, o que mais mata hoje relacionado às drogas não são as drogas em si, são o combate às drogas. Isso é que tem levado a inúmeros casos de violência e de assassinatos no Brasil, né? As drogas, recentemente saiu um estudo de 2006 e 2010, morreram mais de 40 mil pessoas relacionadas ao uso das drogas. E 84% dessas pessoas que morreram com o consumo de drogas foram em virtude do uso do álcool. Que é uma droga lícita. Que é uma droga lícita. Há também uma discussão em relação a isso. 11 e pouco por cento foram relacionados ao uso do tabaco. Candidato, o seu tempo se esgotou nesse bloco, mas no próximo a gente segue com esse assunto. O senhor conclui sua resposta nessa nossa conversa com o candidato a senador Fortunato Martins, do Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, que é o nosso último entrevistado nessa rodada de entrevistas com os candidatos a senador aqui no Gazeta Entrevista. Voltamos já.